Olá pessoal, eu sou o professor Lardia de Educação Física e hoje nós vamos revisar os nossos conteúdos do terceiro bimestre. Lembrando que é para os alunos da primeira série, ok? Então vamos começar. O conteúdo do terceiro bimestre da primeira série foi capacidades físicas. Então lembrando, se você está assistindo esse vídeo e você não sabe qual é o conteúdo do nosso terceiro bimestre, alguma coisa de errado aconteceu, não é? Então vamos lá. Capacidades físicas. O que são capacidades físicas? São as qualidades ou condições do corpo que determinam o desempenho motor de um indivíduo. Ou seja, toda pessoa ela tem as suas qualidades, né? Pensando aí no físico, pensando no corpo. E quais são esses tipos de capacidades físicas? A primeira que está destacada aí é a força. Então, toda pessoa ela tem a sua força. É a capacidade de vencer uma certa resistência através de uma contração muscular. Essa contração muscular, essas duas palavras aí, vocês vão usar como palavras-chave na prova. Então, tiver algo referente à contração muscular, vamos lembrar que sempre é força. Capacidade de vencer uma certa resistência. O que seria isso? Poderia ser o peso do próprio corpo, ou um objeto, ou outra pessoa, né? Você pode empurrar uma pessoa, você precisa usar a força, contração muscular. Destaquei aí 3 tipos, né? Tem todo mundo aí, eu acho que já está cansado de ouvir os 3 tipos de força. Força dinâmica, contração com movimento. É só lembrar, movimento lá da academia, né? Flexionar, estender. Você fez movimento, contraiu o músculo com movimento, força dinâmica, também conhecida por força isotônica, não é isso? Força isométrica, que é também conhecida por força estática, é quando você contrai músculo sem movimento. Um exemplo seria um exercício de prancha. Quando você está fazendo exercício de prancha, você não está movimentando o corpo, porém está fazendo força no abdômen, contraindo o músculo. E a força explosiva, que ela também é conhecida por força máxima, conhecida também por força isocinética, é uma contração muscular com velocidade ou força bruta. Um exemplo seria levantar, né, levantar algo muito pesado, arremessar algo, ou até mesmo dar um soco em alguém. Seria um exemplo de força explosiva. Vamos lá para outra capacidade, é a resistência. A capacidade de manter um esforço físico durante um tempo prolongado. Vamos destacar aí esse tempo prolongado como as palavras-chave para você acertar a sua questão na prova. Então, teve um exercício ou uma modalidade esportiva com muito tempo, isso é chamado de resistência. Um exemplo seria a maratona. A maratona aquática, né? São 2 horas de provas, a média. Então, a capacidade daqueles indivíduos que mais usam nesses exercícios é a resistência, que é o que você tem de fazer um esforço durante um tempo prolongado. Destacamos aí as duas resistências, né? Resistência aeróbica e resistência anaeróbica. A principal diferença é na intensidade. A aeróbica, a baixa intensidade, sem intervalos. Então, eu dei o exemplo aí da maratona. A maratona, em uma média de 2 horas de prova, o maratonista começa, ele vai na sua intensidade mais moderada. E não tem intervalo, é de início ao fim, ele não para descansar. Já na aeróbica, não. A anaeróbica, a gente pode dar um exemplo aí do CrossFit, que é alta intensidade, mas durante as séries ali, tem aquele tempo de descanso. A próxima, resistência, agilidade. Capacidade de executar movimentos rápidos com mudança de direção. Então, a gente fez, né, na aula prática, quando eu estava podendo ter aula prática, os testes, teste do quadrado, teste do T. Então, por que é teste de agilidade? Porque tem a mudança de direção com movimentos rápidos. Outro exemplo seria uma corrida entre cones, zigue-zague, né? Você desviar de algo, isso é agilidade.
A próxima é o equilíbrio. O equilíbrio é uma combinação de ações musculares com o propósito de sustentar o corpo sobre uma base contra a lei da gravidade. Então, o simples fato de você ficar em pé é um exemplo de equilíbrio. Ficar em pé parado, equilíbrio estático. Você andar sobre a linha reta, corda bamba, equilíbrio dinâmico. Né? Eu lembro que a gente conversou bastante durante as aulas. Na educação física, dinâmico significa com movimento, estático ou isometria sem movimento. E também temos o equilíbrio recuperado, que são saltos sobre uma base ou no chão. Então, depois que você salta, você executa o equilíbrio recuperado. A próxima capacidade é a velocidade. Capacidade de realizar uma ação em curto espaço de tempo. Velocidade de deslocamento, velocidade de reação e velocidade de membro. Então, deslocamento é sair de um ponto ao outro em um menor tempo possível. Velocidade de reação seria o quê? Responder a um estímulo, seja ele visual, seja ele aditivo ou gestual. Velocidade de reação, eu dou muito exemplo de você piscar o olho quando alguém lhe ameaça, você desviar de algo ou se defender. Isso é a velocidade de reação. Velocidade de membros é a mesma gestual, que é a velocidade dos membros inferiores e superiores, dos braços e das pernas. A próxima aí é a flexibilidade. Capacidade de realizar ações musculares com amplitude de movimento. Um exemplo seria yoga, pilates, os exercícios de alongamento são para melhorar a flexibilidade. E a coordenação motora é a capacidade que permite executar uma sequência de exercícios de forma coordenada e com eficiência de movimentos. E dou muito exemplo de andar. Depois que você aprende a andar, você não pensa como, eu vou agora com a perna direita, agora eu vou com a perna esquerda. Não, já é algo que meio automático. Isso é a coordenação motora que é responsável. Ou é quando você, no exercício, por exemplo, de pular corda. Pular corda, muita gente não consegue, porque não tem a coordenação motora. É um movimento meio que repetitivo. E a eficiência do movimento, ela também é responsável por isso. Depois que você aprende a desenhar, depois aprende a escrever, você não pensa mais, você já faz meio que no automático. Isso é a coordenação motora, que é responsável. Temos aí dois tipos de coordenação motoras, né? Coordenação motora grossa e coordenação motora fina. A grossa é só pensar nos grandes músculos. Então, andar, saltar, né, pular corda. Coordenação motora fina seria os pequenos músculos, como o desenhar, escrever, pintar, costurar. Ok? Vamos agora responder uma questão, né? Vamos exercitar os nossos conhecimentos até aqui. Tem uma questãozinha aí que você tem que marcar verdadeiro ou falso. De acordo com as capacidades físicas, marque V, verdadeiro, ou F, falso, para o que afirma a seguir. A primeira, força. Força é a capacidade que permite deslocar-se um objeto ou corpo de um parceiro ou o próprio corpo através de contração muscular. Lembra que eu falei as palavras-chave, né? Olha o que tem na afirmativa. Contração muscular. É força? Está falando de contração muscular? Então é verdadeiro. Vamos marcar aqui verdadeiro. A próxima, velocidade. É a capacidade física que permite realizar movimentos no menor tempo possível ou reagir rapidamente a um sinal. Olha, velocidade, reagir rapidamente a um sinal ou tempo possível, menor tempo possível. Então, correto, verdadeiro também. Falou em reagir a estímulo, falou em menor tempo possível, estamos falando de velocidade. A outra afirmativa, flexibilidade é a capacidade física conseguida através de ações musculares com o propósito de assumir e sustentar o corpo sobre a base contra a lei da gravidade. Falou em lei da gravidade, sustentar o corpo não é flexibilidade. Flexibilidade, a palavra-chave, as palavras-chave são amplitude de movimento. Falou de flexibilidade, não falou de amplitude de movimento, então está falsa a questão.
afirmativa, na verdade. A próxima, resistência. É a capacidade física que permite executar movimentos com grande amplitude. Acabei de falar, amplitude de movimento é flexibilidade. Resistência, as palavras-chave são esforço físico ou tempo prolongado. Não veio falando sobre tempo prolongado aí, então não é resistência, está também falsa a afirmativa. Temos aqui verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Vamos agora responder a questão. Tem aí as alternativas. Letra A, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. Letra B, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Letra C, verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. O nosso gabarito é a letra C. Simples, não é? Então, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Então, foi fácil a gente resolver. As questões da prova, elas vão estar parecidas com essa, tá? Claro que o professor não ia colocar uma questão de bandeja para vocês, mas não está muito longe disso. É só lembrar das palavras-chave, gente. Força, contração muscular. Velocidade, menor tempo possível, reagir a um sinal. Flexibilidade, amplitude de movimento. Resistência, tempo prolongado. Agilidade, mudança de direção. Equilíbrio, sustentar o corpo. Coordenação motora, eficiência de movimentos. Faltou mais alguma? Não. Não é? Então, é isso, gente. Não tem segredo. É só lembrar das palavras-chave, lembrar do nosso conteúdo. Né? Qualquer dúvida, procura o seu caderno, né? No seu caderno, sei que tem algo anotado aí. Se não tem nada anotado, você está tendo alguma coisa errada aí, não é? Então, vamos estudar. Não é difícil o nosso conteúdo, ele é um pouquinho extenso, mas não é difícil, tá? Só lembrar das palavras-chave, responder questão, né? A gente fez quiz, a gente fez atividades, a gente viu vídeo, analisou vídeo. Então, está tendo agora mais uma revisão aqui e espero que todos se deem bem na prova. Obrigado e até a próxima.